Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Maria Luísa, sou aluna do terceiro ano de Engenharia Civil na Poli, e em nome da organização da CETEC, eu queria dar boas-vindas a todos. Hoje a gente conta aqui com a presença de Manuel. Ele trabalha na Gerdau, na área de marketing de construção civil, e ele tem experiência no assunto que a gente vai falar hoje, que é torres eólicas de concreto. A gente também conta com a presença de Bianca Meu. Ela também trabalha na área de marketing de construção civil e ela estuda temas de qualidade focados em pesquisa e desenvolvimento. Antes de começar, eu quero dar alguns avisos importantes. A semana da CETEC está perto de acabar, mas ela ainda não acabou. Então, é muito importante que vocês se inscrevam. A transmissão está acontecendo aqui pelo Facebook, mas se inscrevendo, você concorre aos nossos sorteios, aos nossos brindes, e você também fica recebendo lembretes de quando os nossos eventos vão acontecer, para você não perder. A gente ainda tem eventos amanhã, então não percam. Além disso, aqui nos comentários do Facebook, a gente vai ter o link do Slido, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes, a gente vai selecionar as mais interessantes, vai fazer ao final do evento. Vocês também podem comentar nos comentários do Facebook. A gente vai estar de olho e vai fazer as perguntas de vocês. A gente também vai deixar o link de uma planilha do LinkedIn, que você pode deixar o seu LinkedIn e você também pode adicionar os contatos que já estão lá. É uma oportunidade super interessante de vocês aumentarem a rede de contatos de vocês, que é fundamental para a gente que é estudante, a gente sabe como é. E, por fim, queria iniciar a palestra, dar a palavra aqui para a Bianca, para o Manuel. Um bom evento a todos. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a organização da CETEC por ter convidado a gente para participar. Tem sido um evento muito bacana, a gente acompanhou aí ao longo da semana e é muito importante para a Gerdau fazer parte e apoiar eventos como esse. Então a gente está muito feliz, espero que a gente consiga contribuir aí para o conhecimento de vocês com algumas coisas que a gente conhece. Cleons, quer dar uma palavrinha? Boa noite. Também, como a Bianca falou, agradecendo aí a organização do CETEC, né, dessa semana. A Gerdau, ela está sempre buscando estar aí próximo, digamos, às entidades, contribuir, digamos, aí com a formação de vocês aí. Então, a gente está aqui de coração aberto para poder tentar trazer para vocês aqui a nossa experiência, o nosso dia a dia, tentar mostrar para vocês um pouco do mercado, tentar mostrar para vocês aquilo que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia e no mercado da construção civil. Falando um pouco da minha formação, como a Bianca falou, trabalho na Gerdau, trabalho na área de desenvolvimento técnico de mercado, então damos apoio a todos os nossos clientes, apoiamos as entidades, apoiamos os fornecedores, então estamos ali próximo de toda a cadeia da construção civil. E como formação também sou engenheiro civil como vocês, sou técnico de edificações e tenho especialização em fundações de estruturas de concreto. Legal. Vamos lá? Vamos começar então. Como já foi amplamente divulgado, né, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre torres eólicas de concreto, um pouco sobre a tecnologia e os desafios que essa solução exige. Para começar, eu queria falar um pouquinho da Gerdau, né? Não sei se todos nos conhecem bem. Nós somos uma das principais fornecedoras de aços longos da América, a maior siderúrgica brasileira, aí já com seus quase 120 anos de experiência. Então, a gente produz desde os aços longos, né, o nosso famoso vergalhão, até aços planos e também aços especiais. Somos a maior recicladora da América Latina, nossa principal matéria-prima é a sucata, que vai virar o aço, né? Então, devido a essa matéria-prima, a gente consegue ter um volume grande aí de material reciclado. Temos ações listadas em algumas bolsas de valores pelo mundo, e o nosso foco principal de atuação é nas Américas. Antes da gente entrar propriamente no tema aí das torres eólicas, queria trazer uma contextualização sobre a questão de produtividade, que vai estar muito atrelado à escolha ali do nosso sistema que a gente vai tratar. Quando a gente fala de produtividade, né, o que é? Nada mais é do que
o valor ou a quantidade que eu produzi sobre o recurso que eu empreguei para ter essa produção. Então, é um índice que leva esses dois conteúdos assim em consideração. Quando a gente pensa na construção civil, a gente sabe que a produtividade é uma dor bastante grande, porque a gente não tem uma evolução tão grande. A gente trouxe esse gráfico aqui, ele é de um estudo da McKinsey de 2017, e ele mostra a evolução ao longo de 20 anos do valor bruto adicionado na hora trabalhada. O que isso quer dizer? O quanto que esse valor, né, cresceu ao longo dos anos quando a gente fala do emprego. Aí aqui a gente tem na linha azul a manufatura, então você vê que teve um valor adicionado considerável, a economia num total na cinza, e a construção na linha laranja, que segue num patamar quase que contínuo, não teve pouquíssimos avanços. Então, a produtividade é um tema importante quando a gente fala em construção civil. Quais fatores que a gente considera mais fundamentais nessa questão? A gente pensa na mão de obra, que a gente tem uma carência de mão de obra especializada, né, principalmente no Brasil, então a gente conhece os nossos métodos construtivos, né, os nossos processos são processos mais arcaicos, muitas vezes a gente tem uma gestão ineficiente dos nossos processos e dos nossos recursos, e tudo isso tem um impacto tanto na nossa produtividade quanto na nossa rentabilidade. A gente está falando aí de custo, a gente está falando de perda de material, e a gente também está falando de uma questão de sustentabilidade, a gente está usando mais material para fazer a mesma coisa. Então, a gente trouxe aqui o que a gente pode fazer para alavancar a produtividade nesse segmento da construção civil. A gente vai desde ali do comecinho do projeto, né? Então, que melhorias eu posso trazer para o meu projeto para deixar ele mais racionalizado e logo mais produtivo? O que eu posso alterar no meu planejamento de execução para ter uma diminuição aí nos meus custos e perdas? Métodos de gestão que eu posso adotar que vão ser mais racionalizados, ter uma mão de obra mais qualificada e também adotar tanto equipamentos quanto materiais, como métodos construtivos mais produtivos e, quando eu falo de métodos construtivos mesmo, mais industrializados. Quando eu levo a minha produção, eu tiro ela do canteiro de obra e levo ela para a fábrica, eu trago ali uma racionalização importante que auxilia aí nessa produtividade. Quando a gente fala em sistemas industrializados que a gente pode utilizar na construção civil, eu trouxe alguns exemplos aqui, que alguns são bastante conhecidos, né? Então, as estruturas em aço, essas peças são feitas na fábrica e elas vão para o canteiro para ser montadas lá e formar a nossa estrutura. A gente tem o steel frame e o wood frame, que também são sistemas industrializados. A gente trouxe até um banheiro, tá vendo? Ele está sendo erguido para ser posicionado na estrutura. Então, o banheiro inteiro foi fabricado off-site, né, numa fábrica, e ele veio pronto para ser acoplado ali na minha estrutura, só fazer as conexões necessárias. Então, eu reduzo o meu processo, né, produtivo dentro do canteiro, levando ele para a fábrica. E um outro sistema bastante conhecido e importante são os pré-fabricados de concreto, que esse é um tema importante aí para a nossa conversa de hoje. Então, as estruturas pré-fabricadas de concreto, elas são feitas numa fábrica, seguindo um rígido padrão de qualidade, né, todo um acompanhamento, então, por uma equipe bastante qualificada, fazendo todos os ensaios necessários, tanto no meu aço quanto no concreto, para ter tudo bem padronizado, porque eu vou pegar essas peças já pré-feitas, né, na fábrica, vou levar para o meu canteiro e vou montar. Então, elas precisam ter, né, um grau de precisão grande para eu conseguir encaixar e a minha estrutura ficar perfeita. Alguns exemplos de estruturas que a gente conhece aí, que a gente sempre vê. Então, a gente tem galpões, shopping centers, os postes também, passarelas, várias estruturas que podem ser feitas com estruturas pré-fabricadas. Por conta de todo esse grau de qualidade e precisão, esse foi um dos métodos utilizados para o nosso caso, porque ele tem um controle bastante grande, que é a construção aí das torres eólicas.
porque dessa forma a gente conseguiu produzir, né, várias torres, né, então uma produção em série com um grau de precisão alto que um parque eólico exige. E aí agora o meu colega Cleôncio vai conseguir falar um pouquinho mais sobre o setor de energia eólica e todo esse mundo. Obrigado, Bianca. Dando continuidade, contextualizar um pouco aqui da energia eólica, de antemão eu já diria para vocês que eu sou um apaixonado aqui pela energia eólica, né? Então, se eu me empolgar muito aqui com essa paixão, vocês me perdoem, né? Então, contextualizando assim um pouco, a energia eólica tornou-se nos últimos anos uma fonte importante de geração de energia em todo o mundo, né? Segundo dados ali do Conselho Global de Energia Eólica, que é a entidade que acompanha a nível mundial, seu crescimento dessa fonte nos últimos 10 anos passa dos 30%, né? Então tem contribuído e tem sido cada vez mais presente no dia a dia da matriz energética mundial. E a gente acredita, e o conselho, esse conselho global que faz digamos ali, a pesquisa e o acompanhamento, eles têm previsões de até 2050 essa fonte continuar a crescer em ritmos de 30 ou superior a isso, e se tem uma grande expectativa que, ao chegar, digamos, em 2030, 2050, as fontes de energias sustentáveis, eólica, solar, biomassa, vão estar dominando a matriz energética mundial. Isso vai contribuir aí com o que a gente tem tanto ouvido falar, digamos, tanto em mídias como em meios sociais, a questão da sustentabilidade para as próximas gerações. Quando a gente fala aqui do Brasil, né, a gente fala um pouco aqui do mundo, e como é que está a situação no Brasil, né? Então, o Brasil, ele hoje... Pode voltar lá, por favor, Bianca? Então, o Brasil, hoje, ele está em 7º lugar, a gente consegue ver, digamos, aí pela foto que a gente colocou. Então, a gente vem, nos últimos anos, conseguindo evoluir a cada ano. Então, a nossa matriz energética, ela está, cada dia que passa, sendo consolidada através da energia eólica. A energia eólica, hoje, ela é a 2ª fonte da matriz energética brasileira, perdendo apenas para a energia hidráulica, que a gente já conhece, né? que domina fortemente o nosso país. E a nossa, digamos, matriz de energia, ela tem também contribuído e tem sido fomentada pelo governo, tanto em termos de sustentabilidade como em termos de energia eólica, né? Então, atualmente, a eólica assumiu o 2º lugar nessa matriz energética brasileira, e a previsão também, no plano decenal do governo, é que nos próximos 10 anos serão de crescimento, né, e que os nossos bons ventos, né, possam seguir firmes e a nossa cadeia produtiva possa seguir em crescimento e de forma eficiente. Quando a gente fala de cadeia produtiva, digamos, são os fornecedores de aerogeradores, são fornecedores de torres eólicas, são todos os fornecedores que fazem, digamos, com que esse segmento possa alavancar no nosso país. Pode seguir. Aí, falando um pouco de como é que está distribuído aqui, pode continuar. Isso, mais um, acho. Não. Pronto, desculpa. Então, entendendo como é que está distribuído aqui essa nossa capacidade, essa nossa evolução da energia eólica no nosso país. Então, a gente trouxe aqui um gráfico mostrando como é que está distribuído em cada região. A gente percebe que 80% dos parques eólicos brasileiros estão concentrados no Nordeste. Então, é uma região que tem os melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. Então, os bons ventos, né? Quais são esses melhores ventos para a produção de energia eólica? São ventos mais constantes, então você precisa de ventos constantes, que tem uma velocidade estável, então não pode variar muito essa velocidade, precisa ser uma velocidade estável, e que não mude de direção com muita frequência. Então, a gente precisa de ventos constantes, que tem uma velocidade estável e que não mude de direção. Os nossos aerogeradores, eles têm tecnologia para identificar, digamos, ali, se os ventos são constantes. Ele identifica a velocidade do vento, se o vento tiver, digamos, ali, numa velocidade superior a que o aerogerador é capaz de gerar energia,
ele vai inverter a pá, colocar um pá um pouco na vertical em relação ao vento, para poder deixar aquele vento passar, então ele para ali de produzir, e também ele identifica a direção do vento. O aerogerador ele tem, digamos ali, tecnologia para identificar em qual é a melhor direção de captar aquele vento, então ele faz a movimentação do aerogerador para poder pegar ali o melhor vento. Então, uma região que tem ventos constantes, que tem velocidade estável e que tem uma frequência na sua direção, é onde a gente consegue ter o melhor aproveitamento da energia eólica, né? Quando a gente fala de energia eólica, a gente fala ali de fator de capacidade, trazendo um pouco do que seria esse fator de capacidade. Digamos, eu tenho um parque eólico que ele tem uma capacidade de produzir 100 megawatts ano. Se ele aí durante todo o ano ele produziu 30 megawatts, então ele tem um fator de capacidade de 30%. Então, entendendo um pouco como é que está isso a termos de mundo e trazendo um pouco para o Brasil, o fator de capacidade médio do mundo hoje é de 34%. Quando a gente vem para o Brasil, esse fator de capacidade está girando em torno de 40%, 43%. Quando a gente traz para o Nordeste, que a gente está falando aqui onde tem os melhores ventos, ele pode chegar a 60%. Então, a gente chega quase que o dobro de fator de capacidade, né, do mundial. Então, a gente tem a gente tem um potencial muito grande a ser desenvolvida da energia eólica em nosso país. Pode seguir. Então, como eu falei para vocês que sou um apaixonado aqui pela fonte, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês conhecerem um pouco mais de como é que está essa fonte, essa matriz energética distribuída hoje no nosso país. Hoje, o tamanho da indústria ela está se concentrada ali em 16 gigawatts de capacidade instalada, como eu já comentei. Aquele dado de que estamos em 7º lugar é dado de 2019. Acredito que a gente vai chegar até o final do ano próximo ali do 6º lugar, perdendo para a China, Estados Unidos, Alemanha, talvez Espanha. Então, a gente vai estar muito próximo ali, em termos de capacidade, de todos os países desenvolvidos. Hoje, temos 637 parques eólicos instalados e operando em nosso país. Então, temos aí um pouco mais de 7.738 aerogeradores em operação em nosso país, e distribuídos, como a gente acabou de mostrar, em 12 estados, e hoje muito concentrado no Nordeste, em função dos ventos aqui constantes, ventos que trazem, digamos, um bom fator de capacidade para a produção de energia eólica. E alguns outros dados aqui para poder, como é que essa fonte se comportou no ano de 2019. Então, tivemos aí 55,9 terawatts de energia gerados, né, que corresponde aí ao abastecimento de 28,8 milhões de casas abastecidas mensalmente, em médias. Ganhos sistêmicos ali para o atendimento do Nordeste, que aqui quer dizer, o Nordeste ele tinha ali uma dependência muito grande da geração de energia do Sul e do Sudeste. Então, em alguns momentos, passávamos por dificuldades, e com o incremento dessa energia eólica e sendo produzida aqui no Nordeste, temos aí conseguido aí ganhos significativos aí para o sistema como um todo. Temos aí um ganho de emissão de toneladas de CO2 evitadas, né? Então, 22,9 milhões de toneladas de CO2 evitadas, o equivalente à emissão anual de cerca de 21,7 milhões de automóveis. A gente consegue aí uma fonte sustentável, e que, com certeza, junto com outras fontes sustentáveis, vai ajudar, com certeza, a gente deixar para as próximas gerações um futuro melhor. Em termos de investimento, né, a gente tem aí um segmento muito forte, trabalhando uma cadeia produtiva muito forte. Tem aí, no ano de 2019, a gente teve 3,45 bilhões de dólares investidos nessa fonte. Pode seguir, Bianca. Então, a gente vai contextualizar aqui um pouco como a Gerdau ela tem contribuído, como a Gerdau ela tem se comportado e se colocado perante essa cadeia produtiva, para que essa fonte ela possa estar cada vez mais sólida, né?
vai apresentar aqui todos os componentes de uma torre eólica, para que você possa entender como ela trabalha e como funciona. O primeiro componente são as pás. Então, a Gerdau ela tem ali uma linha de fixadores, né? Ela produz em sua unidade de aços especiais uma linha de fixadores e anéis para poder fazer a sustentação e a fixação dessas pás. Temos a nacelle, na nacelle também os mesmos parafusos, né, os mesmos fixadores que são unidos, tanto na pás também a gente utiliza na nacelle. De caixa de engrenagem, temos ali uma unidade, né, Gerdau Summits, que ela tem ali uma produção específica para produzir essa caixa de engrenagem para o mercado de eólica. Aerogerador, então temos barras laminadas e chapas grossas também sendo produzidas na Gerdau, aços especiais para se colocar, digamos ali, à disposição das indústrias de aerogeradores. Quando a gente traz aqui o segmento torre, temos aí para fazer a fixação flanges, também produzidos em chapa grossa, corpo metálico, também produzindo chapa grossa para as torres metálicas, e vergalhões para estruturas de concreto, que a gente já vai estar mergulhando e aprofundando um pouco mais. E finalizando, temos a fundação ali, a base, né? Na fundação, assim, uma fundação ela pode chegar de 18 a 24 metros de diâmetro. Então, nas fundações, a gente tem ali os vergalhões, que são entregues para os nossos clientes para fazer a fundação direta ou indireta. Nas fundações diretas, quando a estaca hélice contínua, também fornecemos os vergalhões. E, em alguns casos, também a opção de utilizar o perfil estrutural para estruturas metálicas. Então, assim, temos as estacas metálicas, me corrigindo, não estruturas metálicas, as estacas metálicas. Então, as estacas, digamos, a fundação indireta, ela pode vir composta de estacas metálicas, temos o perfil estrutural à disposição, como as estacas hélice contínua, que a gente está ali também com o nosso vergalhão à disposição. Então, temos ali presença em todos os segmentos ali da torre, desde a fundação até a pá. Pode seguir. Então, vamos entrar aqui no nosso case, né? Então, o case que vamos apresentar é o complexo eólico de Cotia e São Miguel. O investidor desse parque eólico é a Copel, Companhia Paranaense de Energia. Os aerogeradores foram da WEG. A produção aí das torres foi da DTS, que foi uma parceria da 2A Engenharia e a TIA Pré-Fabricados. E a execução da fundação e toda a infraestrutura necessária do parque, quem executou foi a 2A Engenharia. Então, como temos aí descrito, né, então foram construídas aí 2.533 aduelas para compor 149 torres, né? Então, cada torre era necessário de 17 aduelas. Então, o complexo eólico de Cotia e Bento Miguel, localizado no Rio Grande do Norte. Esse é o nosso case que a gente vai agora falar um pouco dele para vocês. Então, falando um pouco, digamos, do projeto de forma macro, né? Então, o projeto ele contempla torres pré-fabricadas em concreto autoadensável. Todos já conhecem, já ouviram falar, o concreto autoadensável e apresenta grande fluidez e alta trabalhabilidade, ou seja, é um concreto muito plástico. Essa autodensabilidade do concreto fresco oferece uma excelente capacidade de preenchimento do espaço vazio e o envolvimento das bases de aço, assim como outros obstáculos que a gente vai observar ao longo da palestra, que o concreto ser autoadensável contribuiu bastante para o sucesso do projeto. E no projeto ele contemplava uma resistência mínima de 60 MPa, vocês vão observar aí, na medida que a gente vai falando, que a gente chegou aí a patamares de 80, 90 e até 110 MPa de resistência.
o que é considerado aí concreto de alto desempenho e concreto aí de alta resistência, né, que é o CAD e o CAR, que a gente também já ouviu falar. Então, o concreto de alta resistência e o CAR se caracteriza por atingir uma alta resistência em uma pouca idade. Então, como são peças pré-fabricadas, eu preciso que esse material ele tenha ali, nas suas primeiras idades, uma alta resistência para poder, como eu vou mostrar daqui a um pouco mais, qual seria o porquê disso, acho que vocês já devem estar ali compreendendo. Então, é um concreto menos poroso, ele é mais compacto que o concreto comum, então ele também contribui ali na questão da corrosão, na questão da vida útil da estrutura. E, digamos, falando um pouco aqui entre o CAD e o CAR, qual seria a diferença, que muitas vezes até eu tenho ali algumas dúvidas, né? Então, eu tenho que consultar ali meus amigos da área de concreto, porque eu sou muito mais ligado na área de aço, mas, assim, o principal diferencial, assim, na forma conceitual entre o CAR e o CAD é que o primeiro, ele é desenvolvido com foco na obtenção de alta resistência, uma resistência rápida, então o CAR ele tem esse objetivo de alta resistência e uma resistência rápida, enquanto o segundo, né, de concreto de alto desempenho, se refere a um material elaborado de olho na durabilidade, que também é muito necessário aqui nesse projeto, a gente vai mostrar ali onde ele está instalado. Então, principalmente aí perante as atmosferas agressivas, você vai observar, quando a gente vai mostrar alguns vídeos, que esse parque está muito próximo ali do litoral, então tem que ter um cuidado extra ali em relação à durabilidade dessa estrutura. Falando de armadura, o projeto ele contemplava armadura passiva em aço CA50 ali das bitolas 6.3 até o 32 milímetros, e armadura ativa em cordoalhos de 7 fios engraxadas, como a gente consegue observar, plastificada, aquela CP 190 de 15,2 milímetros. As aduelas, acho que vai ficar mais fácil nos próximos slides, elas ligadas lateralmente por armadura passiva, então pelas barras de 32 milímetros ali grauteadas, e na base e no topo por armadura ativa para fixar e também protendidos depois esses parafusos e grauteados. Pode seguir. Então, falando um pouco da composição da torre, como é que ela se comportava, a torre ela era composta por 5 tramos, totalizando 120 metros de altura. Né? Então, a torre ela tinha 120 metros e, por curiosidade, ali as pás elas giram em torno de 55 a 60 metros. Como é que seria essa composição? Tínhamos ali o que a gente chama de tramo 1, tramo 2, tramo 3, 4 e 5. Cada tramo, como a gente pode observar pela figura, então a gente consegue observar aí na figura, a gente visualiza ali 4 tramos. Então, o primeiro tramo, que é o tramo 1, ele é composto por 6 aduelas de 30 metros de comprimento, pesando aí aproximadamente 59 toneladas, então um material aí que precisava de guindastes robustos para poder fazer o seu içamento. O tramo 2 já ia dividindo, você vai afunilando, digamos, essa torre, era composto de 4 aduelas ali de mais ou menos 23 metros de comprimento, também pesando aproximadamente entre 57 a 59 toneladas. O tramo 3, 3 aduelas, 21 metros. Tramo 4, 2 aduelas. E o tramo 5, finalizando, 23 metros de comprimento. Logo em seguida, você já vem com o aerogerador e uma estrutura metálica que faz a ligação entre a torre de concreto e a estrutura metálica. Pode seguir, né? Então, vamos aqui iniciar um pouco aqui do nosso bate-papo, como é que foi esse processo de fabricação, né? Trazendo esse case ali, como é que foi o nosso dia a dia junto com o cliente, como é que foi o dia a dia do cliente. Então, a gente optou aqui por começar falando um pouco das primeiras etapas, né? Que é muito importante essa etapa de definição do suprimento e aproveitamento de toda a matéria-prima, de todos os materiais necessários para o parque, e a etapa também de preparação e programação da fabricação dessas torres. Então, tivemos várias reuniões com os nossos clientes e percebemos ali nas primeiras reuniões com o cliente, principalmente ali com o pessoal de suprimentos, que o grande desafio e o que era solicitado de nós era a entrega de um sistema, né, que pudesse garantir agilidade e de forma segura, que a gente conseguisse entregar
os nossos produtos, os nossos materiais, de forma que ele conseguisse visualizar de forma online, acompanhar as entregas, acompanhar, digamos, os pedidos, né? E na época que esse parque iniciou a sua instalação, que foi no final de 2017, começo de 2018, os nossos pedidos ali de materiais corte-dobra, ele eram realizados através de uma planilha Excel. E tínhamos um projeto dentro da Gerdau ali, para poder migrar esses pedidos, essa integração com o cliente para uma única plataforma. E, nesse momento, a gente conversou ali com a área de informática, conversou com a equipe que já estava desenvolvendo, já estava fazendo alguns testes dessa plataforma, e conseguimos trazer para o cliente essa plataforma, conseguimos aplicar essa plataforma no cliente. Eu não vou falar aqui dela, mas a Bianca vai aprofundar, vai mostrar ali como é que funciona. Então, é só para dizer que uma das primeiras etapas ali de suprimentos, o cliente ele queria, digamos, ali um portal, ele queria, digamos, ter uma metodologia mais eficiente, mais vantajosa. Então, nessa etapa, como a Gerdau também, ela já tinha uma expertise no atendimento de torres de concreto de outros empreendimentos, realizamos várias reuniões com o cliente para desenhar um fluxo de recebimento, de armazenamento e montagem das armaduras, que a gente vai falar aí um pouco mais nos próximos slides. Então, a primeira operação ali que muitas vezes o cliente, em alguns momentos, ele tende a não ter atenção e a não ter cuidado, e a gente sempre ali, quando está próximo do cliente, a gente fala da importância que é essa etapa de recebimento e estocagem das armaduras. Então, devido a um alto volume de aço consumido ali diariamente, se fez necessário ali a gente convencer o cliente a ter equipes exclusivas para receber e para abastecer todo o aço na fábrica, né? Ali com o objetivo de não comprometer a produtividade das equipes de armação. Então, a gente definiu, junto com o cliente, as áreas de estocagem do aço. A gente utilizou, nesse caso, a lateral do galpão e a entrada, que coincidia ali com a área de armação das aduelas, como a gente pode ver aqui, é uma aduela sendo armada. Então, a gente definiu essa área, que ficava muito próxima ali aonde o pessoal fazia a armação das aduelas. Com isso, a gente teve um ganho de produtividade, evitando transportar as armaduras por grande distância. Então, já uma dica aqui, se você vai, digamos, ter um processo de montagem na sua obra, a ideia é deixar a etapa de recebimento e estocagem esteja muito próximo onde você vai fazer a montagem. Isso você ganha muito em produtividade. E, nesse caso, o cliente assim, teve um ganho considerável de produtividade por não precisar fazer grandes movimentações. Também foi orientado o cliente a utilizar como referência 3 metros quadrados de tonelada de aço para poder estocar. Então, assim, para cada tonelada de aço, um espaço ali de no mínimo 3 metros quadrados. E a manutenção, a gente definiu a manutenção de no mínimo aço para 2 torres em estoque na fábrica. Então, ele tinha que ter no mínimo aço para 2 torres em estoque na fábrica. Uma torre de concreto, em termos de armadura ativa, ela tem aproximadamente 65 toneladas, então ele tinha que ter em estoque ali no mínimo 130 toneladas. Então, 130 toneladas vezes 3, né, 3 metros quadrados, ele ia precisar ali de aproximadamente uns 390 a 400 metros quadrados só para estocar aço. E isso a gente está falando que ele vai ter apenas 2 torres. Isso na cadeia ali produtiva era algo que a gente controlava no detalhe, né? Então a gente precisava ali de um sistema muito rigoroso de entrega just time, ali, entrega na hora certa. Então a gente também contribuiu junto do cliente para poder estratificar nesse armazenamento o material por tipo de aduela. Então a gente tínhamos ali, como eu comentei, a gente tinha 6 tipos de aduela. Eu mostrei, digamos, o tramo 1, o tramo 2, o tramo 3, o tramo 4, o tramo 5, só que o tramo 1 ele tem um tramo com porta, que é o tramo que você entra para dentro da torre, e dentro da torre tem toda uma estrutura. Então, tínhamos 6 tipos de aduela. Então, a gente orientou o cliente como distribuir isso para poder facilitar que o operador ele
ao se aproximar do seu estoque, ele identifique com facilidade cada peça. Então, a gente orientou o cliente a separar por aduela, por formato, dimensão e, por fim, bitola. Então, tinha toda uma sequência para facilitar o encontro dessa armadura. Imagine você chegar e ter 130 toneladas ou mais de aço estocado, para o operador ele se localizar em meio a tantos materiais. Então, tinha toda uma orientação que a gente passou ali para o cliente, e nesse caso a gente dividiu a aduela, formatos, dimensões e bitolas. Aí a gente garantiu ali uma rápida localização, também ganhando ali em termos de produtividade e segurança na montagem dos materiais. Próximo, Bianca. A gente fala aqui de armação das aduelas, então todo esse cuidado para, em termos de recebimento, estocagem, para que a equipe ele consiga chegar facilmente nas armaduras, que é uma etapa que precisa de toda uma atenção. E, como eu falei, diariamente eram consumidas 30 toneladas de aço passivo e cada aduela possui, em média, 500 posições. Imagine você montar 500 posições por dia, que dá ali umas 30 toneladas. A gente falou no slide anterior que tínhamos estoque de 130 toneladas e eram consumidas 30 toneladas por dia. Então, o cliente ele tinha um estoque de 4 dias e ele tinha entrega quase todo dia. Então, eu tinha que fazer rodar o estoque do cliente, não podia deixar ele em momento nenhum na mão. Imagine só, você tem um parque de 149 torres sendo construídos e, ao mesmo tempo, montados. Faltou material, equipe de produção de aço ficou parada, equipe de produção de aço ficou parada, concreto parou, o pessoal de pintura, o pessoal ali de limpeza vai parar, o pessoal de transporte vai parar, a equipe também ali que está fazendo a montagem das torres vai parar. Então, tem toda uma estrutura que precisa ser desenhada, né, e construída de forma industrializada. Então, realmente, era um canteiro ali bem distribuído. A gente estava ali junto com o cliente, vivendo o dia a dia. Então, diariamente era consumido, como eu falei, 30 toneladas de ar passivo, para poder ajudar, digamos, a gente falou aqui que são 500 posições em média. Então, a gente criou junto com o cliente gabaritos para identificar a posição de cada peça. Então, nos moldes de aço, para poder fazer a montagem das aduelas, montagem das armaduras, a gente pintou em todos os moldes a localização de cada peça, para poder facilitar a montagem do operador e exigir o mínimo dele em termos de, assim, de onde essa peça vai estar. Nada de ficar medindo, assim, digamos, uma peça ela está a cada 20 centímetros, nada de ficar abrindo a trena para conferir que aquela peça está a cada 20 centímetros. Já estava tudo pintado, já tudo identificado nas peças. Então, como eu comentei, são 30 toneladas, e esse material, as torres, vocês vão observar na medida que a gente vai passar as fotos, ele tem um mix muito concentrado na bitola de 8 a 12,5. A gente considera que ainda é um mix fino, voltado aqui para as torres de concreto. Na fundação, não. Na fundação, a gente tem um mix mais grosso, ali vai do 25 até o 40 milímetros, mas nas torres, não, a gente tem uma concentração, por mais que eu comentei ali que a gente tem bitolas de 32 milímetros, na fundação grande mix, ele está ali concentrado nas bitolas de 8 e 12,5. E com isso, após a conclusão da armadura, as aduelas não tinham tanta rigidez suficiente para transportar ela da área que ela está de armação para as formas, que é que a gente, junto com o cliente, desenvolveu, baseado nas experiências que a gente tem nas nossas fábricas, tanto de corte dobra, como usina, como comerciais Gerdau, a gente desenvolveu um balancinho junto com ele específico para transportar. Vocês estão vendo, digamos, nessa foto, que o balancinho ele tem uma série, digamos, ali de suportes, né, de peças verticais ali, que está ajudando a distribuir, digamos, esse içamento da peça para que ela não desmanche, porque se você içar esse material em poucos pontos, ela vai se desmanchar, a armadura ela vai sair do seu local. Então, também foi aí algo que a gente construiu junto com o cliente para garantir que a peça ela chegue, digamos, ali na forma de forma correta, sem nenhuma perda no processo.
Pode seguir bem. Aqui, vamos lá para a próxima etapa. Então, aqui falando um pouco da liberação das atoelas para a forma. Então, assim, para evitar retrabalho, a gente falou ali de 500 posições numa duela. Então, para evitar retrabalho, a equipe de qualidade, ela passava conferindo essas peças quando o material estava sendo a 30% da sua armação, 60% e 100%. Com isso, você, se houvesse alguma anomalia, algum erro, você não perdia para, no final, ter que desmanchar a peça e fazer novamente. Né? Trazendo aqui para vocês também uma das posições críticas que a gente tinha, digamos, nessas peças, nessas aduelas, era a colocação das barras de 32 milímetros. A ligação entre um tramo e outro é feito através das barras de 32 milímetros. Então, essa barra de 32 milímetros, ela tinha que estar 100% na vertical. Se ela não tivesse na vertical, quando eu vim encaixar um outro tramo em cima desse, ele não consegue encaixar. E aí eu teria, digamos ali, um retrabalho para poder abrir novamente aquele concreto, tem que ter ali um trabalho de hidrojateamento para poder abrir novamente aquele concreto e colocar a barra na forma vertical, no local exato, e depois fazer a montagem novamente. Então, tinha um cuidado muito grande para que essa peça ali de 32 milímetros tivesse 100% na vertical. Então, a equipe de qualidade estava ali atenta e acompanhando no detalhe essa montagem. Então, a gente falou ali que foram 2.533 aduelas. Vou dizer para vocês que teve alguns momentos que isso não ficou 100% na vertical, teve. Foi preciso, em algumas aduelas, fazer ali esse trabalho de hidrojateamento e retirar a barra e colocar uma nova barra e fazer, digamos, ali o retrabalho, teve, mas foi mínimo, né? Teve um grande controle que evitou isso. Então, como eu falei, as armaduras só eram liberadas para o transporte e para ser transportada para as formas após a validação e a liberação da equipe de qualidade que inspeciona todas as posições. Todo esse processo de montagem de armadura durava em torno ali de 8 horas. Então, finalizada aqui essa etapa de armação, a gente vamos aqui para a finalização e fechamento da forma. Essas estruturas de concreto, ela tem, digamos ali, vamos aqui, ela tem ali, digamos, vários insertos metálicos que são colocados para poder fazer a composição. Então, várias torres de concreto, quando você entra internamente, você tem toda uma estrutura montada dentro dessa torre. Seria essa estrutura, muitas delas têm escada, muitas delas têm equipamentos de segurança, algumas delas têm elevadores, então, para você fazer a manutenção do aerogerador, você tem que subir nos elevadores. Então, essa etapa de finalização era a etapa de colocação desses insertos metálicos e depois dessa colocação desse inserto metálico, a equipe de qualidade ela vinha novamente fazendo, digamos ali, a conferência dessa colocação do inserto metálico, o último check ali em termos de cobrimento, o último check em termos de armadura, para depois ter a liberação para a concretagem. Então, essa etapa aí de colocação dos insertos metálicos que serviam ali, como eu já comentei, para a montagem das plataformas, escadas, com coragem de segurança, ele tinha ali, durava em torno ali de 1h30 essa etapa aí para poder, após a qualidade, liberar e faz aí o fechamento da forma, como a gente está vendo aí nessa figura. Fechou a forma, já é a próxima etapa, Bianca, vamos aí seguindo. Então, finalizando, a gente vai agora para a etapa de concretagem, né? De lançamento ali e cura desse concreto. Em cada duela que tínhamos aí, mas que temos ali diferença entre elas, em média ela tem ali aproximadamente 24 metros cúbicos de concreto. E cada aduela dessa, na hora da sua concretagem, os carros que, digamos, serviam para poder transportar o concreto da usina, da central, que já ficava ali do lado, para o pátio, né, ali onde ficava, digamos, as formas,
eles precisavam sair ali com no mínimo 3 metros, no máximo 3 metros cúbicos de concreto. Então, como a gente comentou, esse concreto ele era autodensável, ele era o CAR, concreto de alta resistência, e o CAD, concreto de alto desempenho. Então, isso exigia que o carro, eu não podia abastecer, digamos, o carro de concreto com mais do que 3 metros cúbicos. Por quê? Porque a gente corria o risco de, antes de eu lançar o concreto, esse concreto já iniciar a cura e ele já está endurecido no momento do lançamento e eu não consegui fazer o lançamento. Então, a gente tinha realmente ali uma etapa que era limitada de concretagem, então demorava um pouco por conta dessa limitação. Então, os carros eles ficavam ali em linhas aguardando de 3 em 3 metros cúbicos que eram feitas aí a concretagem desse material. Então, se usava aí em torno de 24 carros aí para poder concretar uma duela, que eles vinham ali só de 3 em 3 metros cúbicos. Nas nossas obras, a gente observa que tem carro de concreto até 12 metros cúbicos, 8 é o padrão, 9, mas lá a gente estava limitado, né, por conta desse concreto ele endurecer e começar já ali a cura antes dele lançar. Então, as peças, né, de concreto, após a concretagem, ela ficava ali o processo de cura, e essa desforma ela era apenas liberada e o material ele era transportado para seguir para o restante do fluxo quando o concreto atingisse 20 MPa. Então, só poderia desformar e fazer, digamos ali, o transporte para a área externa para poder iniciar ali a minha limpeza da peça e os meus checks quando esse concreto atingisse ali 20 MPa. E o cliente ali, ele conseguiu e estava conseguindo atingir esses 20 MPa após 8 horas. Então, ali, a cada 8 horas, já conseguia desformar e fazer o transporte dessas peças para de estocagem, limpeza e controle e pintura, que a gente vai observar na sequência. Então, o que a gente quis trazer aqui para vocês um pouco dos controles que eram utilizados no processo em relação ao concreto, à armação e ao fechamento. Então, frisando aqui novamente, né, no processo de fabricação, o termo de aço, a gente tinha um controle rigoroso ali na ordem de 5 milímetros, 5 milímetros, que é meio centímetro, era o que a gente exigia ali das nossas equipes que faziam corte e dobra ali desse material para entregar. Então, não é algo que a gente vê no dia a dia nas nossas obras de mobiliário e de infraestrutura como um todo. Então, o pré-fabricado a gente, né, trata com uma atenção maior. E em termos de fechamento de forma, ali a tolerância em relação aos insertos, a gente tinha uma tolerância maior, era 20 milímetros, ali 2 centímetros, não ia atrapalhar a colocação dos insertos metálicos. E alguns ensaios aí do concreto fez na central, eu acho que vocês já estão vendo na cadeira de estruturas ali de materiais, em termos de fluidez, habilidade passante. Então, a habilidade passante, você vê esse cone que você está vendo aí, onde o concreto fluido ele está passando, né? Então, o concreto ali de alto desempenho e também o CAA, ele precisa de que se tenha esse controle de habilidade passante, massa unitária, ar incorporado, coluna de segregação para observar se os materiais estão ou não segregando. Então, tinha todo esse cuidado com concreto na usina. Pode passar, Bianca? Alguns controles e alguns certificados ali que faziam parte do dia a dia da qualidade, com todos os certificados de aço, de cordoalha, de cimento, incluindo ali o teor de álcools. O controle de desmoldagem, como a gente já tinha falado ali, através de ensaio de resistência de concreto para transporte. Então, esse concreto a gente se fazia necessário, antes de fazer o transporte, fazer o rompimento de alguns corpos de prova para saber se realmente tinha atingido ali seus 20 MPa para poder liberar para o transporte. Esse controle de reparação de aduelas após a desmoldagem para detecção de falhas e fissuras. Então, por mais que se tinha todo um cuidado e atenção ali no concreto, em alguns momentos
algumas peças elas saíam com algumas bicheiras, então você tinha que vir ali e trabalhar o concreto. Controle dimensional do recobrimento da armadura, né, do concreto, verificação das peças pelo pacômetro. Não sei se vocês já ouviram falar de pacômetro. O pacômetro é esse equipamento aí que está na mão dessa moça ali, a nossa amiga ali, a Patrícia, que essa mão é da Patrícia, é uma amiga nossa lá do empreendimento, e ele consegue identificar esse pacômetro, ele identifica a distância que a armadura está da face do concreto. Então, você vem com esse pacômetro passando, digamos, em toda a peça, e se você identificar que a armadura ficou muito próximo da face do concreto, muitas vezes era necessário fazer ali alguns ajustes. Foram poucas, mas ali o controle é rigoroso. Então, a gente vê aí como a nossa indústria de pré-fabricados ela está ali cada vez mais evoluindo. E o controle ali, digamos, de tensionamento das cordoalhas também muito importante. Pode seguir, Bianca. Falando aqui como foi a questão da proteção contra corrosão. Nesse projeto, a proteção contra a corrosão da estrutura, ela estava baseada na manutenção do recobrimento, né? Então, ou seja, as peças elas deveriam sair com cobrimento especificado no projeto. Além disso, a qualidade do concreto, como a gente comentou, era fundamental. A gente falou que esse concreto de alto desempenho, concreto mais compacto, então com menos poros, isso ajudou bastante ali nessa manutenção e essa proteção contra a corrosão. Só que esse projeto ele teve uma particularidade que o cliente final, ele exigiu o requisito de proteção por pintura. Então, diante de todos os controles que já tínhamos ali de recobrimento, de um concreto de alto desempenho, ainda teve todo um processo ali de pintura dessa estrutura. Então, a superfície ela preparada ali de modo a apresentar uma rugosidade e garantir ali a aderência dessa tinta. Então, superfícies lisas, com certeza, ali eram evitadas para poder ter realmente ali a aderência da tinta. Pode seguir, Bianca. Então, o sistema de pintura ele é composto pelo um prime selante mais uma tinta PU. Então, era aplicado primeiramente o prime, depois, após no máximo 3 horas, você vinha e aplicava essa tinta. Digamos, a camada de proteção exigida para, digamos, essa pintura era de, no mínimo, ali, juntando o prime mais o acabamento PU da tinta, no mínimo 200 microns. Então, você tinha que atingir ali, no mínimo 200 microns para que a estrutura fosse considerada ali aprovada pela qualidade para seguir ali para a área de montagem. Vamos lá, Bianca. Falando um pouco, então, só detalhando um pouco ali do processo. Então, primeiro, você fez o transporte, desmoldou a peça, fez o transporte para a área de estoque do cliente e entrava primeiro a equipe de limpeza, então a equipe entrava fazendo a limpeza de toda a superfície. Depois entrava, digamos, ali o pessoal da qualidade para ver como é que estava o controle da umidade, para poder ver se a equipe para aplicação do prime já poderia entrar aplicando, digamos, ali o prime. Depois dessa aplicação do prime, entrava a equipe da pintura, fazendo a pintura para poder conseguir ali chegar nos 200 microns. E tínhamos também ali o teste de aderência e espessura. Vocês estão vendo aí na foto, a equipe de qualidade vinha ali com alguns procedimentos e orientações dos fabricantes e fazia o teste da aderência, se realmente houve ali uma boa aderência da tinta à peça, ao concreto, e qual foi realmente a espessura obtida, se estava realmente ali com os 200 microns para que a peça fosse liberada para montagem, lá para a próxima fundação e ser levantadas. Pode seguir. Então, aqui a gente trouxe essa foto da pré-montagem, né? Então, após a liberação da peça ter sido pintada, tem um processo de transporte dessas peças, dessas aduelas, para próximo ao parque. Ao chegar, tem essa etapa aqui de pré-montagem, que a gente chama,
onde a gente vemos fazendo essas peças, elas chegam às aduelas, como a gente mostrou, e aqui tem a pré-montagem, você monta os tramos. Então, temos aqui a montagem de 4 tramos, porque o tramo 5, ele é montado lá na fábrica. Então, 4 tramos, o tramo 1, o tramo 2, o tramo 3, o tramo 4, ele é montado ao lado da fundação, e o tramo 5, ele é montado lá na fábrica. Então, a gente vai passar um vídeo para vocês, aí você vai ver, porque você falou que a gente transportava as aduelas e montava o tramo, porque esse já está montado, porque o tramo 5, ele é montado na horizontal, ao lado da fábrica, e todos os outros tramos, eles são montados na vertical, ao lado da fundação. Então, como é que é feita essa montagem? Você aproxima, digamos ali, os tramos, coloca uma armadura, né, que lá, digamos ali na fábrica a gente batizou ela de zigue-zague, por ele ter esse formato ali como uma senoide, né, como um zigue-zague. Então essa armadura ela faz a junção dessas peças e eu venho ali e grautio, insiro o grout ali nesse vazio entre uma peça e outra. Imagine o seguinte, olha o tamanho de controle e precisão nessas peças de concreto. Você vê aí que a peça ela está montada. Você juntou essas peças. E essa peça ela foi pintada. Ela tem todo um controle. No momento que você joga o grout, se tiver qualquer, digamos ali, espaço entre elas, o grout vai sair. Ia sujar toda a peça. Então, existia, digamos, nessas peças um controle rigoroso. Então, realmente elas se encaixavam 100%. Muitas vezes a gente comenta ali que a nossa Constituição Civil não consegue, digamos, atingir precisões em algumas dimensões e algumas peças. Aqui eu posso dizer que essas estruturas pré-fabricadas, ela tinha controle na ordem ali de milímetros, né? Então, realmente, eu não cheguei a observar em momento algum, nos momentos, nas visitas que eu fiz, peças sujas por grout, por vazamento, né? Por vazamento. Pode passar. Aqui, finalizando, trazendo essa foto para vocês, uma foto que eu considero aí, já finalizando ali a montagem da torre. Após essa etapa, aí, todos os tramos já estão montados, está montado o tramo 1 até o tramo 5, e a gente já vai vir aí logo após com a montagem do aerogerador e depois as pás. Então, aí o processo já está sendo finalizado. Pode seguir. Só um pause. Então, para consolidar, pode seguir, desculpa. Para consolidar as informações que a gente trouxe aqui para vocês, a gente vai mostrar esse vídeo para que vocês possam compreender um pouco mais e fixar, digamos ali, algo que possa ter ficado vocês não possam ter compreendido na minha fala e também ali nas fotos que a gente apresentou. Eu acredito que esse vídeo ele ajuda, né? Então, a gente consegue observar que o parque já está aí sendo montado e ali a nossa fábrica de pré-fabricados ali a todo vapor. Como eu falei, então... Deixa eu ver aqui. Está tendo um delayzinho aqui, aí eu estou... Ela travou aí para você? Não, tá seguindo. Mas teve acho que passou aqui. Mas se vocês observaram, na lateral, como eu falei, e na frente, digamos ali, onde era a área de montagem das armaduras, então isso facilitou bastante ali em ganho de produtividade, evitar transportar as armaduras, que é um material pesado, um material que tem ali um certo risco de acidente, se você não tomar todos os cuidados. Após a montagem, digamos, de toda a armação, tanto passiva como ativa, tem um transporte aí com esse balancinho que a gente também comentou para as formas. Todo o processo 100% inspecionado e acompanhado pela área de qualidade. Aí a forma já está com o desmoldante, já vemos esse brilho, né? É o brilho do desmoldante, junto com as cadeirinhas para dar ali o recobrimento.
e formas de metálicas ali, trazendo, digamos, aquela precisão que eu comentei agora há pouco, que era necessária para evitar, digamos ali, qualquer interferência no processo. Aí o pátio de estocagem, nossa usina ali já do lado, usina de concreto. Observem aí quando passar ali no vídeo para ver ali a resistência que a gente conseguiu atingir no corpo de prova que vai ser estourado, para vocês observarem ali qual a resistência que esse concreto estava sendo atingido. Então, ali uma tensão MPa de 110 MPa naquele corpo de prova rompido. Aí, no caso, a peça sendo transportada, então, ali a cada 8 horas, a peça chegando nos 20 MPa já era liberada para poder ela ser transportada para o pátio e fazer toda a parte de preparação e limpeza para a pintura e liberação. Não comentei também com vocês aí a parte da proteção. E após a peça finalizada, ela fica linda, né? Como a gente comentava lá no parque. A peça, ela parece assim, dá para colocar na sala de casa e colocar como enfeite. Aí eu comentei o tramo 5 sendo montado ali ao lado da fábrica, montado na horizontal. E todos os outros eram montados na vertical. Aí um exemplo do tramo 5 sendo transportado, é o único tramo que era transportado já como tramo, os outros eram transportados como aduela. A gente finalizou aqui essa parte, agora a Bianca ela vai mergulhar ali e apresentar todo o esforço que a Gerdau fez para atender ali as necessidades desse projeto. Vou te seguir, Bianca, agora é com você. Vamos lá, então. O Cleôncio mostrou bastante aí dos desafios, né, e das exigências que um projeto como esse traz aqui, né, principalmente para nós fornecedores, inclusive. Então, os projetos de torre eólicas, a gente consegue definir que tem três grandes desafios para o fornecedor de aço. O volume, porque, né, são volumes muito grandes de aço para ser fornecido. Então, a torre tem mais de 100 metros, né, de altura. A questão de produção, então, algumas peças, elas são bastante complexas, né, as peças que vão compor a minha armadura. Então, em alguns casos, a gente precisou voltar para a nossa fábrica de corte e dobra e reavaliar alguns dos nossos procedimentos para a gente conseguir se adequar a essa complexidade e conseguir trazer essas peças aí para o nosso cliente. E, né, a questão da tolerância, então, como o Cleons comentou, uma tolerância com uma rigidez muito grande, aí nos 5 milímetros, né, de variação que eu podia ter nas minhas peças. Então, essa exigência dimensional foi um grande desafio também. Eu trouxe aqui dois dos princípios que a gente tem na Gerdau que foram fundamentais para a gente conseguir atender bem esse cliente. O primeiro é que cada cliente é único, então quando a gente senta com o cliente, a gente entende a necessidade dele, a gente identifica, né, que algumas questões são diferentes do resto, né, dos nossos clientes, então para cada um a gente tem uma atenção e desenvolve um projeto. E também a parte de aprender, desaprender e reaprender, que isso a gente tem aqui e a gente também pode levar para a vida, né? Então, a gente tem um processo, esse processo funciona, né? E aí a gente vai para um novo desafio que a gente precisa reaprender alguma coisa que a gente já achava que já sabia muito bem. Então, esses dois propósitos, né, foram muito importantes, esses dois princípios foram muito importantes para a gente conseguir fazer esse atendimento. E agora vamos assim, passo a passo. Começando pela matéria-prima.
Esse foi um primeiro ponto que a gente precisou definir. Então, pensando aí nas exigências, né, e para trazer uma qualidade e uma precisão grande, a gente optou por utilizar o carretel. Então, o carretel é um vergalhão, né, em formato de rolo. Depois a gente endireita essas peças, corta e dobra elas no formato necessário pelo projeto. Para fazer esse endireitamento, a gente utiliza um equipamento especial que vai desbobinar. Quando a gente desbobina outros tipos de rolo, né, a gente pode ter uma torção ali do meu vergalhão e ele perde um pouco dessa retilinidade, né, digamos assim. Então ele pode ficar um pouco torto. Então, com o carretel, a gente tem esse desbobinamento tangencial. Então, eu não tenho uma torção que garante uma peça mais correta, digamos assim. Então, se você quiser, pode... Precisa, né? Mais precisa, a palavra me fugiu. Então, esse foi um ponto bastante importante. Outra questão importante, né, é que tanto na torre quanto na base, que não é o caso que a gente trouxe aqui, a gente tem uma exigência de algumas bitolas bastante grossas, né? Então, a gente vai com bitolas de 25 milímetros, 32 até o 40. Então, ter essa capacidade de produzir bitolas grossas para conseguir fornecer matéria-prima para esse cliente também foi um ponto importante. E o eólico é um segmento que exige bastante essas bitolas mais grossas. Aí, falando um pouquinho da parte ali de planejamento, o Cleoncio tinha comentado sobre como é que é essa recepção do projeto e como é que o cliente passava, né, as peças para a gente poder fazer essa produção. Então, antes essas informações de projeto vinham em planilhas, e ali, né, em 2017 para 2018, a gente estava desenvolvendo já o nosso portal Corte Dobra, que é um portal online, onde o cliente consegue colocar o projeto lá e acompanhar como é que está acontecendo o planilhamento das peças. Então, a equipe técnica da Gerdau faz o planilhamento de acordo com o projeto de armaduras, as programações das produções dessas peças e até o acompanhamento ali da entrega, como é que estão os meus pedidos. Para esse cliente que tem assim essa necessidade de ter um cronograma bastante rígido, muito por conta também de ter uma área de estocagem reduzida, o portal veio muito bem aceito, porque ele conseguia acompanhar. Tem um relatório para ver qual foi o volume que ele solicitou, que ele já recebeu, do que foi faturado, do que está para ser entregue. Então, ele tinha toda a gestão aí de recebimento, né, do aço nesse portal. Então, foi um lugar para ele acessar todas essas informações de forma mais rápida. Aí agora falando um pouquinho da parte de planilhamento e de uma questão específica que aconteceu para esse cliente que a gente geralmente não faz, por exemplo, com o segmento imobiliário. Então a gente recebe o projeto, planilha essas peças para elas serem produzidas. Especificamente para projetos eólicos e alguns outros projetos de infraestrutura, a gente adota, junto com o cliente, um protocolo técnico de atendimento. Esse protocolo ele vai trazer uma série de informações que são exigências que em outros projetos não são tão rígidas, mas para esse especificamente são. Então, por exemplo, as tolerâncias, né, de 5 milímetros ou outras, quais são os critérios de recebimento e identificação. Então, a gente viu que são muitas peças que compõem a armadura, todas elas precisam estar bem identificadas para quando o meu operário for lá montar essa armação, ele não se perder nas peças, né? Tá tudo bem identificado. Algumas peças, a gente vai ver mais para frente, são peças críticas. Então, elas são peças que têm bastante dobras, né? Então, essas peças que são posições mais críticas, elas têm uma tolerância ali, um controle maior. Então, nesse protocolo de atendimento, ele traz todas as peças bem definidas, a gente tem gabaritos onde a gente posiciona a peça em cima para ver se ela ficou dentro do formato exato necessário. Então, todas essas informações, elas são descritas no protocolo, e ele é um acordo entre nós, fornecedores, e nosso fornecedor e o cliente. E aí, todas as plantas que produzem aí para esse parque vão respeitar esse protocolo.
Aí falando um pouquinho da entrega. Nesse mapa a gente consegue ver as nossas 19 plantas, aí, nossas 19 fábricas de corte e dobra. Então a gente tem as usinas que, né, produzem o aço, e aí esse material ele é levado para as plantas de corte e dobra que vão fazer esse serviço e aí dali enviar para o nosso cliente. Vocês veem que a cobertura, né, de território é bastante grande, então principalmente ali no Nordeste a gente tinha bastante fábricas para conseguir atender. Esse cliente, como o Cleoncio falou, adotou o sistema just in time, então ele tinha ali estoque para 4 dias, né, 2 torres. Então a gente tinha que ter um cronograma de produção bastante rígido para a gente não atrasar esse cliente. Então a nossa cobertura foi essencial ali para não deixar faltar material na produção. Outra questão importante, né? Como todas as fábricas são Gerdau, elas se conversam. Então, todas têm o mesmo grau de qualidade e precisão, e o projeto está ali dentro do portal, né? E todas têm acesso. Então, essa conversa é bem completa, para a gente não ter nenhuma falha, e sempre, se alguma tem uma demanda maior, a outra vai conseguir cobrir aí o fornecimento. Isso também foi um ponto muito importante. Aqui a gente trouxe algumas imagens de como é que para quem não tem muita noção, como eu também não tinha, como é que é a produção do corte e dobra. Então, são máquinas automáticas, então elas fazem a dobra de acordo ali com a norma 6118, né, que define qual que é o pino de dobramento, por exemplo, como tem numa dessas imagens. E aí, é feita a alimentação pelos carretéis, o vergalhão vai para as máquinas, ele é cortado e dobrado no formato necessário ali do projeto. As máquinas automáticas ajudam a ter essa qualidade dimensional, né? Então, esses equipamentos foram fundamentais também para garantir esse bom atendimento. Aí, falando de um ponto essencial, que foi a rastreabilidade. No segmento eólico, né, o nosso cliente, ele tem uma rastreabilidade total das aduelas. Então, ele sabe aquela aduela, quando ela foi feita, com que materiais, em que data, e onde ela está posicionada em qual torre. Essa rastreabilidade, ela tem que estar acompanhada com uma rastreabilidade do meu material, senão não faz sentido. Então, o nosso cliente até foi visitar nossa fábrica para entender como é que a gente tinha também a nossa rastreabilidade do aço, para se tiver algum problema lá na aduela, ele conseguir seguir a gente até a cearia. Como? Aqui a gente tem um exemplo de uma etiqueta de uma peça, né? Então ali a gente tem todas as informações da etapa, o romaneio, e aí a gente consegue, por aí, rastrear qual foi o lote de vergalhão produzido e, consequentemente, qual que foi, né, o lote de tarugo e do aço produzido, para a gente ter toda a rastreabilidade. Uma coisa interessante é que eu tinha comentado lá atrás, para vocês verem aqui. Essa peça aí é uma peça... Aí, quando você me ajuda, borboleta, gravata, cada um usa um nome, né? Borboleta. Essa é uma peça que vai ali na estrutura, ela é bastante complexa, como você pode ver, ela tem várias dobras, né? E esse é um dos exemplos de uma peça de posição crítica que tem um acompanhamento rígido, e a complexidade é tanta, né, que a gente também até desenvolveu esse cavalete para conseguir transportar exclusivamente essas peças, para elas não se perderem e se manterem organizadas. Então, isso é um pouco de todos os desafios aí que a gente teve nesse projeto. Aí, agora falando um pouco de entrega, então também a entrega era crucial, como eu disse, para ter toda essa logística, para não comprometer o cronograma do nosso cliente. O Cleoncio comentou, né? Se faltar parar o aço, vai parar a concretagem, vai parar os próximos, chegando no nível até de eu ter ali um guindaste que tem um custo alto e ele ficar alguns dias parados porque a minha produção parou. Então, a gente não podia deixar isso acontecer com o nosso cliente. Então, toda a nossa entrega tinha um cronograma bastante rígido. E outro ponto, Bianca, só contribuindo, não sei se você ia falar, desculpa, em relação à entrega, você vê aí o nível de qualidade em relação à colocação dos materiais na carreta. A gente está falando aí da ordem de 5 milímetros de tolerância
Então, se eu tenho todo um cuidado na produção, mas na hora de carregar e transportar não tenho esse cuidado, a gente vai perder tudo que a gente fez ali na produção. Então, Sim. também tem esse cuidado ali na hora de transportar, de movimentar o material, né? Porque se a gente fizer alguma força a mais, a gente pode dobrar uma peça a mais do que ela deveria, por exemplo, né? E aí comprometer o trabalho que foi feito na fábrica. Bom ponto. E aqui eu trago uma outra exigência aí, uma outra requisição do nosso cliente em termos de acompanhamento de qualidade, que foi o ensaio de fadiga dos nossos vergalhões. Então, o ensaio de fadiga no sentido axial. Esse ensaio ele não está descrito nas nossas normas brasileiras, a 7480. Ela comenta já do ensaio com vergalhão já concretado, né? Mas especificamente para o segmento eólico, se a gente for pensar, a torre eólica, ela fica constantemente solicitada, né, estressada pelo vento, então ela está sempre sendo solicitada. Então é importante que a gente garanta que os materiais, tanto aço quanto concreto, eles estejam aptos a suportar essa fadiga. Então a gente adotou esse ensaio, né, para garantir para o nosso cliente que o nosso vergalhão também passava, e passou muito bem, né, como o Leon se acompanhou. E aí a gente conseguiu se adaptar para conseguir trazer essa segurança para o nosso cliente. Esqueci de comentar. O ensaio de fadiga que a gente utilizou foi seguindo uma norma europeia, uma norma DIN, que está aqui descrita abaixo, depois se vocês quiserem mais detalhes. Bom, do tema, né, desse caso era isso, vocês sentiram aí a dimensão dos desafios que uma torre eólica tem, né, para ser produzida. Aqui a gente trouxe um link para os nossos catálogos e manuais. Então, além de produzir aço, né, a Gerdau gosta bastante de produzir conteúdo e de divulgar esse conteúdo técnico. Tem bastante informação legal, principalmente aí nessa fase que a gente está aprendendo, está estudando. Então, ter uma biblioteca boa é importante. Lá vocês vão encontrar manuais para cálculo de estruturas, né, algumas tabelas de bitolas. Também tem alguns manuais de corrosão, são materiais bastante legais. Então, se vocês quiserem acessar, está liberado. E basicamente era isso, a gente fica aberto para as dúvidas e deixamos nossos contatos aí se vocês quiserem nos procurar. Vamos agora para a parte boa, né, Berta? Vamos agora para a parte boa. A gente está à disposição de vocês aí. Eu queria agradecer, o evento foi ótimo. Vários conhecimentos novos, eu acho que eu falo por todo mundo quando eu falo isso. Aprendi muita coisa. Vou começar a fazer algumas dúvidas que o pessoal teve. Primeira pergunta é: qual o potencial de transporte sem perda de carga da energia eólica? É possível abastecer a região sudeste com energia produzida no nordeste? Como é que funciona, né? Então, assim, a geração de energia, quando você, digamos, você cria um parque eólico, você produz ali um parque eólico, né? Você joga essa energia no sistema, que é chamado sistema SIM. Então, você não tem ali, digamos, como garantir para onde vai aquela energia. Assim, a administração ela é feita pela Enel. Então, pode ser que parte da energia vá para o sudeste, parte vá para o nordeste, parte vá para o norte. Não tem, digamos ali, uma garantia de onde aquela energia vai ser, digamos, naquele momento utilizada. Até porque hoje a gente não, a energia ela não tem ali como a gente armazenar. Então, ela é jogada no sistema e distribuída. Hoje não tem, digamos ali, um processo bem desenhado onde irá ser utilizada aquela energia. Em termos dessa primeira pergunta, em termos de quanto existe de perda na distribuição, eu confesso que essa pergunta eu vou ficar para poder conversar ali com o pessoal da elétrica, que eu não vou saber responder. Bacana. Qualquer coisa, se tiver a resposta, depois a gente pode mandar um e-mail de agradecimento para os inscritos e aí a gente encaminha. E se alguém tiver mais alguma dúvida depois, pode tirar com você no coffee break no final. Outra pergunta que a gente teve foi
Quais os maiores desafios para a implantação em larga escala desse modal de energia no Brasil? É o seguinte, a energia eólica ela foi introduzida ali no Brasil através do incentivo do governo, né? Então, ali em 2009, o governo, na época, o governo federal, ele criou o PROINFA, o primeiro programa ali, que ele estava direcionado para fomentar a energia eólica. Então, ali existiam leilões que eram voltados para contratar a geração da energia eólica. Então, nesses leilões, você tinha, digamos ali, um preço já pré-estabelecido para se iniciar, e você contratava, digamos, uma quantidade de megawatts. Então, quem participava desse leilão eram as distribuidoras, com o incentivo do governo, né, para incentivar, digamos ali, a geração da energia eólica, e o governo ele garantia ali essa compra dessa energia nos próximos 20 a 30 anos. Então, se iniciou o processo, digamos ali, de fomento da energia eólica, foi, digamos ali, fomentado pelo governo federal. Então, realmente, no começo, a energia eólica ele não era competitiva, não tinha custos competitivos para poder competir com as outras fontes, e os primeiros leilões que aconteceram foram tudo incentivado digamos, pelo governo. Com o passar dos anos, hoje o mercado ele já está mais consolidado. Então não há mais, digamos ali, uma concorrência e um incentivo do governo especificamente para a energia eólica. A energia eólica ela participa, digamos ali, dos leilões que ainda hoje acontecem. Então como é que se dá, digamos, essa contratação de uma energia de geração? Tem o que a gente chama de mercado regulado, que é o mercado onde o governo ele promove leilões em cima da demanda que ele observa que vai precisar. Então, assim, existe a Enel, existe a EPE, que é a empresa de pesquisa energética. Então, a empresa de pesquisa energética ela faz uma visão de futuro, assim, quanto que eu vou precisar de energia para os próximos anos? Vou precisar de X. Com isso, ela vai e faz o leilão baseado naquilo que ela está precisando. Nesse leilão participou todas as fontes de energia. Participa a PCH, participa a biomassa, participa a termoelétrica, participa a eólica. Então, quem for mais competitiva é que, digamos, vai vender ali, digamos, a sua energia. Aí estou falando do mercado regulado pelo governo. Vendeu a energia, o governo ele faz o que a gente chama de A4 e A6. Aí teve um leilão esse ano. Os leilões desse ano, devido à pandemia, foram tudo postergados. Mas vamos falar dos leilões do ano passado. Ano passado a gente teve o A4 e o A6. O que isso quer dizer? Leilão do ano passado, o A4, aquilo que foi contratado tem que estar construído e gerando energia nos próximos 4 anos. O A6, aquilo que foi contratado, ele vai ter que ser construído e está gerando energia nos próximos 6 anos. Isso a gente está falando do mercado regulado. Existe hoje muito forte um avanço do mercado livre. O que é o mercado livre? O governo ele abriu para algumas empresas com determinado potencial de contratação de uma demanda de energia acima de 2 GB para contratar direto no mercado essa energia. E com esse fomento da sustentabilidade, muitas empresas elas estão recorrendo à contratação da energia eólica, né, por ser, digamos, uma energia sustentável e ter, digamos, também um custo hoje competitivo. Então, hoje a cadeia produtiva da energia eólica já se estabilizou, já está, digamos, andando com as próprias pernas e está competitiva em relação às outras fontes de energia. Não sei se eu consegui responder, mas eu tentei explicar mais ou menos como é que funciona o segmento. Acho que ficou claro. Mais uma pergunta antes da gente finalizar a transmissão. Por que foi escolhido fazer torres de concreto e não em aço? Quais são as principais vantagens dessa escolha? Vamos aqui tentar. Assim, hoje temos. Não tem para onde se correr, né? Então temos as torres de concreto e as torres metálicas. O que a gente vê é o seguinte: existem algumas empresas
que têm expertise em utilizar as torres de concreto e algumas empresas que têm expertise em utilizar as torres em aço. A gente tem observado o seguinte: a maioria das empresas que estão executando essas torres aqui no Brasil são empresas que já vêm da Europa ou empresas que já vêm dos Estados Unidos, que já fazem, digamos, já tem uma metodologia que utiliza nos seus países de origem. E quando ela traz, digamos aqui, a sua tecnologia para o Brasil, ela acaba que faz pequenas adaptações, assim, eles já têm uma expertise, uma experiência em estrutura metálica no seu país de origem. Ao chegar aqui, ele só faz, digamos, o que a gente chama de uma regionalização ali do seu projeto em aço e aplica. A mesma coisa tem acontecido com as torres de concreto. Alguns clientes que têm aquela expertise já nos seus países de origem em concreto, ao trazer para o Brasil, então, utiliza. Então, assim, você vê clientes dizendo que é muito competitivo em aço e não trocaria pelo concreto, e empresas que estão com concreto, que é muito competitivo em concreto e não trocaria por aço. Então, eu percebo que muitas vezes vai muito da expertise que cada fabricante, digamos, do aerogerador, ele tem ali. E Aquele conhecimento adquirido. complementando, né, Cleoncio, a gente também tem uma questão de custo, até uma certa, não sei se você me ajuda aí, né, mas até uma certa altura dessa torre, né, ela é mais viável, ela é viável em aço. A partir de uma certa altura, então a gente chega aí nas torres de 100, 130 metros, em termos de custo, as de concreto armado acabam se tornando mais viáveis e aí também por isso, esse pode ser um dos motivos também de adoção delas. A gente tinha até, digamos, ali 2018, assim, contextualizando, assim, as torres hoje que estão sendo instaladas no Brasil, hoje elas variam entre 110 a 120, 125 metros. Então, as torres, tanto de aço como de concreto, elas variam até 110, 125. Então, essa é a altura hoje das torres, tanto de aço como de concreto. A gente teve um movimento nos últimos anos dos aerogeradores de saírem ali de potências de 2 mega, de 3 mega, para potência agora de 5, de 4, de 6 mega. Então, a gente, para isso, precisa, digamos, torres mais robustas, né? Tanto o segmento ali do aço como do concreto, eles conseguiram acompanhar e evoluir e estão atendendo, digamos, ali de forma muito igual, muito competitiva, as duas soluções, né? Principalmente ali em 2018, 2019, principalmente ali as torres de aço, que eram, digamos, trabalhavam muito com as torres ali até 80, 90 metros, hoje eles já estão ali trabalhando com torres de 125, 120 metros e, assim, conseguindo ser bem competitivos. Então, eu percebo que vai muito da expertise, digamos, ali daquele fabricante do aerogerador. Normalmente, o fabricante do aerogerador, quando ele é contratado, ele é responsável também pela torre. Então, ele é responsável tanto pelo aerogerador e pela torre. Então, dependendo da expertise que ele tem ali, da experiência que ele já vem ao longo dos anos, ele acaba continuando ali com aquele projeto. Eu não tenho percebido ainda uma competição entre as soluções. Eu tenho percebido que tem, digamos ali, alguns clientes que têm, digamos, são bem competitivos no aço e outros que são bem competitivos no concreto e ambos estão, digamos ali, andando bem com ambas as soluções. Obrigada aí por me corrigir, Cleoncio. Mas existia sim, acho que existia sim, digamos, isso até 2017, 2018 e foi aí que a indústria do aço entrou e conseguiu contribuir. Algo também relacionado à regionalização ali de alguns componentes. Legal. Acho que ficou claro. A gente vai encerrar a transmissão aqui no Facebook, mas as perguntas vão continuar a serem feitas no Coffee Break virtual. A gente já está com o link do Zoom nos comentários, então sintam-se à vontade para entrar. E antes de finalizar, eu ressalto a importância de responder o feedback. A gente também colocou o link do feedback nos comentários. É muito importante porque não só a gente consegue construir uma CETEC cada vez melhor, como você também pode participar dos nossos sorteios. Para esse evento, a gente vai sortear uma vaga no treinamento do Instituto CMA de Problem Solving e a gente também vai sortear um curso de gestão financeira oferecido pela Voito para as pessoas que responderem o feedback.
Então, é muito importante, a gente vai acabar, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a Bianca, agradeço ao Manuel, o evento foi maravilhoso, acredito que todo mundo concorda, e é isso, muito obrigada, confiram os eventos de amanhã, a gente ainda tem um mini curso e ainda tem uma palestra amanhã, a CETEC também vai contar com pós-eventos, ainda tem muita coisa para acontecer, então fiquem por dentro da nossa programação. Muito obrigada. A gente também agradece e também a Gerdau agradece aí o convite. Muito obrigada, pessoal.